Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Sérgio, essa aqui é a minha esposa Tati. Olá! Para quem não conhece, e hoje eu consegui fazer com que ela criasse coragem aí para falar um pouquinho nesse vídeo. Por quê, pessoal? Quem atende geralmente os telefones sou eu, o WhatsApp que está no site é meu, e e-mail, mídias sociais, quem responde sou eu. Porém, eu não tenho conhecimento técnico da minha esposa, principalmente por orçamento. E como está aumentando muito, é quase que o dia inteiro o pessoal pedindo orçamento, eu encarecidamente solicitei que ela faça um pouquinho, tá bom? Então, tô saindo hoje, é com ela. Tchau! Oi pessoal, tudo bem? Devido a muitas procuras via telefone, via WhatsApp, e-mail sobre orçamentos, em todos os serviços que a gente oferece na Elegance, que graças a Deus a gente tem uma gama e uma amplitude no trabalho, e a gente vai fazer esse vídeo hoje para tornar as coisas um pouco mais explicativas para vocês e dizer um pouquinho como que a gente trabalha. Geralmente quando o cliente liga para pedir orçamento, preço, ele limita um pouco o nosso trabalho. Ele quer saber um preço X, um orçamento exato. A gente às vezes não consegue avaliar muita coisa por telefone, não consegue avaliar mesmo por foto ou por e-mail. Por quê? Porque cada peça é única. Desde uma calça jeans, a um couro, a um vestido de noiva, um vestido de festa, são peças únicas. Elas são feitas por fabricantes diferentes, por estilistas diferentes. Então, muitas das vezes, a gente não passa o orçamento exato por telefone, ou por e-mail, por WhatsApp, não porque a gente não queira, mas porque não é possível, né? Um exemplo um pouco até grosseiro que eu vou falar pra vocês é a mesma coisa de eu estar doente e pedir pro médico me dar um diagnóstico via WhatsApp. Não tem como, ele tem que avaliar os meus sintomas, como que tá minha respiração, ele tem que ouvir a minha voz, para ele poder me dar um resultado com clareza. A mesma coisa numa roupa. Eu sei que pode ser até grosseiro o exemplo, mas é a mesma coisa, né? Você está fazendo um trabalho que é exclusivo. No caso da Elegância, a gente gosta de tratar cada cliente com a sua de forma única, de forma singular. Então, mesmo que seja uma barra de calça, é diferente uma barra de calça para outra. Por causa do cliente? Não, por causa do modelo da calça. Hoje você tem vários estilos de peças. Uma calça ela pode ser flare, ela pode ser reta, ela pode ser skinny, ela pode ser cropped, ela pode ter a barra desfiada. Então, todos esses diferenciais fazem com que os nossos orçamentos sejam diferentes, né? Eu queria falar com vocês hoje um pouquinho, vocês estão vendo que eu tô com uma pastinha aqui. Essa pastinha é a nossa tabela de preço. Eu vou dar vou pedir pro rapazinho que tá aqui com a gente, que é o Vitor, dar um zoom depois pra eu mostrar pra vocês, pra explicar por que a gente não passa muito orçamento por telefone, por WhatsApp, porque que é algo muito complexo. E vou falar pra vocês também sobre como que é a forma que a Elegance trabalha, né? A Elegance hoje, ela tem um conjunto de valores e de características na empresa. A gente não só ajusta a roupa, a gente faz com que a roupa que o cliente traga no ajuste, ela se torne única. Então, a noiva que me procura no atendimento, por exemplo, o primeiro contato das noivas com a gente hoje é através do telefone. A noiva me liga, geralmente quando não sou eu que atendo é o Sérgio, porque muitas das vezes eu estou em atendimento, e a noiva ela pergunta, olha, eu queria uma base de preço, uma base de orçamento, e a gente dá uma média. Hoje um ajuste de vestido de noiva, ele é de 290 e pode chegar até R$2.000. Uau, por que tanta diferença? Porque cada vestido é único. Eu tenho vestidos que eu recebo que ele não tem nada de pedraria. É um vestido de renda simples, porém a estrutura desse vestido tem barbatana, ela tem uma entretela embutida, ele tem 2 forros, 3 forros, a renda dele é toda aplicada. Eu tenho outro vestido que além da renda, ele é todo bordado e não é bordado só com pedrarias, ele tem várias pedrarias. Eu vou até pedir pro Vitor dar uma mostradinha pra vocês. Esse é um vestido de noiva, por exemplo, que tá aqui comigo. E ele veio para ajuste, e a princípio a gente só ia confeccionar a manga. Foi esse orçamento que a noiva me pediu. Ela pediu pra gente confeccionar manga, e eu vou virar ele aqui pra vocês verem, e abrir o decote. Ele era todo fechado, ele era um tomara que caia, meninas. Então a gente confeccionou a manga e fez esse corpo. Era algo simples, né, dentro do que a gente faz.
Mas durante o processo de ajustes, esse vestido rejeitou o decote nas costas. E por causa dessa abertura, a gente descobriu erros de corte no vestido. Então, para consertar esse vestido, durante esse processo de ajuste, a gente teve que soltar todo o corpo dele, alinhar as partes que estavam desiguais para eu conseguir chegar no resultado daqui, porque uma coisa é interligada na outra. Ele chegou hoje da bordadeira. Quando a gente fez os ajustes dele, ele estava com um bordado mais escuro, então a gente teve que tirar as aplicações e bordar novamente, e a bordadeira tirou todas as aplicações escuras e refez as aplicações para a noiva. Então esse vestido, no início, ele teve um valor, e conforme a noiva foi provando e a gente foi detectando outros detalhes nele, esse valor foi alterado. São coisas que acontecem que infelizmente a gente só consegue detectar na execução. Tati, fora esse serviço, o que vocês fazem? A gente tem os ajustes de terno. Quando o cliente me liga e me pede um orçamento no ajuste de terno, por exemplo, o meu ajuste de terno, ele tem uma variação de R$60, ele pode chegar até 500 num terno completo, que a gente chama de costume, que é o terno, o colete e a calça. O terno, que a calça e o paletó, eles podem chegar a esse valor. Por quê? Às vezes o cliente passou por uma redução de estômago, ou ele passou só por uma reeducação alimentar, e eu vou ter que desmanchar o terno dele e refazer. Então isso altera o orçamento. Por isso que a gente pede para os clientes trazerem as peças para que a gente possa avaliar com calma. Um vestido de festa, por exemplo, às vezes a cliente me liga e fala: quanto que é uma barra de vestido de festa? A gente costuma dizer que a barra é a partir de R$80. Por que a partir? Porque eu tenho vestidos, meninas, que é simples. Ele é um overlock e uma barra simples por fora. Eu tenho outros vestidos que ele é bem rodado, bem godê, que só para marcar ele, a gente fica 2 horas para chegar numa definição de marcação. E aí depois a gente tem o processo de alinhar toda essa barra, que às vezes são camadas, às vezes o vestido ele tem 3, 4 saias. Então o orçamento é algo muito específico, por isso que a gente não consegue dar um valor exato por telefone. Essa semana eu atendi um cliente. Ele veio aqui no ateliê, deixou uma jaqueta de couro conosco, e no contato telefônico que ele teve com o meu esposo, ele falou pro meu esposo a seguinte coisa: olha, eu quero pintar uma jaqueta simples, e eu quero pintar ela de preto. Quanto é o valor? O meu marido falou: olha, se ela for uma jaqueta lisa, o orçamento de pintura é até R$600, mas seria bom você trazer aqui pra gente. Tudo bem, ele concordou com o valor e nos trouxe a peça aqui no sábado. Quando a gente recebeu a peça dele era uma Harley Davidson toda bordada. Ela tinha bordado no couro e ela tinha 2 cores. E além dessas 2 cores, ela era pintada com resina, que dificulta a pintura. Quando a gente faz a pintura no couro, a gente remove a pintura original e faz uma pintura nova. E a resina, ela faz com que essa remoção seja mais demorada, fazendo com que o couro seja mais sensível depois da nova pintura. A gente mandou essa peça para avaliação. Todas as peças de pintura, ela passa por um processo de teste, onde testa a peça para ver se ela vai aceitar a nova pintura, porque às vezes são couros antigos e só de ter o contato com a nova tinta ele danifica. Ela foi aprovada no teste e o orçamento dela ficou em R$1.000, devido aos detalhes que ela tinha. A gente passou o orçamento pro cliente, o cliente ficou chateado comigo, né? Ele falou: poxa, mas eu falei com o Sérgio me disse que seria R$600 a pintura dessa peça. E aí eu falei pra ele, olha, a gente dá um orçamento prévio pelo telefone, não temos como dar um orçamento exato. E ele questionou: não, mas eu disse que a peça era uma pintura, e eu expliquei pra ele, falei: olha, as informações que você passou aqui era uma peça lisa, sua peça é bordada. Então, a gente fica até numa situação que dá a impressão que a gente está agindo de má fé, né? Que a gente está querendo passar um valor por telefone para atrair o cliente, quando ele chega aqui é outro valor. Então, até devido a isso, a gente está evitando de passar orçamento por telefone, porque o cliente, quando ele nos liga, ele fala o que ele sabe, o cliente não é profissional. Então, para ele, é um ajuste lateral e acabou. Quando a gente recebe a peça, às vezes um ajuste lateral não é só um ajuste lateral. Às vezes esse ajuste lateral tem um viés na lateral, ele tem um acabamento duplo na lateral, ele tem um forro que também tem um acabamento duplo. Então, tudo isso faz com que os orçamentos tenham alterações.
A gente gosta de deixar para o cliente bem claro o que é possível ou não fazer na peça dele. E para isso eu preciso ver a peça. A gente pede desculpas quando o cliente entra em contato pelo telefone e a gente só pode passar um prévio orçamento. Eu não quero que vocês nos levem a mal, mas é por uma questão de fornecer um bom trabalho para vocês. Você vai vir trazer a peça no ateliê e do jeito que a sua peça é, ela vai ficar. E infelizmente nós temos algumas limitações. Tem peças que são mais delicadas que outras. As peças, às vezes, o estilista que fabricou uma peça não é o mesmo que fez a outra. A cabeça é diferente. Ele vai montar a peça diferente, né? Então tudo isso faz com que o nosso orçamento ele tenha alterações. Por isso que nós não passamos o orçamento via telefone certo. A gente dá uma referência. Outra coisa, a gente atende muito cliente que mora longe, que mora em outro estado, que mora... São Paulo é uma cidade grande, então a gente tem clientes que moram na Zona Leste, na Zona Norte, e devido ao trânsito eles falam, poxa, eu queria um pré-orçamento por telefone e para não ter que ir aí. A gente tem recebido muito atendimento via WhatsApp. E o que acontece? Esse atendimento via WhatsApp, por mais que você queira um orçamento, ele já é um atendimento. Eu atendo, às vezes, cliente via WhatsApp, fico com ele dias conversando com ele, horas conversando. Isso é um atendimento. E, às vezes, o cliente passa algumas fotos, a gente passa o orçamento e ele fala, poxa, mas tudo isso... Sim, e é um orçamento prévio. A gente não consegue dar um orçamento exato via WhatsApp. Queríamos, mas não podemos, porque a gente não tá vendo a peça, a gente não tá vendo como ela fica no corpo. A gente, na verdade, nem sabe se o que o cliente tá falando que é ajuste é realmente o ajuste. Às vezes o cliente motociclista, ele entra em contato via WhatsApp e fala assim pra mim, Tatiana, eu quero encurtar o punho da minha jaqueta. Me manda foto, eu faço um pré-orçamento de punho para ele. Quando ele chega aqui no ateliê, não era o punho que estava grande, é a proteção do cotovelo dele que está fora de lugar. Então não adianta eu cortar o punho porque a proteção dele está fora de ângulo. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu não vou cortar o punho, eu vou subir a proteção dele e encaixar. Eu encaixando a proteção, o punho dele alinha. Então são detalhes que o cliente não tem como saber porque ele não é o profissional. O profissional é a equipe que está aqui, são as costureiras, somos nós que atendemos. Por isso que a gente passa o orçamento exato só com as peças na loja. Para sua segurança, para nossa segurança, para que você fique contente com o serviço que vai ser prestado. Outra coisa que eu queria falar para vocês, muitos clientes, quando fazem o orçamento via telefone ou via WhatsApp, a gente, de certa forma, eu vou ser sincera, viu, pessoal? A gente fica até chateado, porque o cliente, ele quer preço. Ele liga pra mim, mas ele já fez cotações em vários lugares, seja ele noiva, motociclista, o cliente que quer ajustar o seu terno, a sua camisa, o seu vestido de festa. Às vezes o cliente nos encontra na internet, ele já fez cotações em vários lugares, ele já ligou para vários ateliês, então ele tá, na realidade, fazendo uma pesquisa de mercado, né, de valores. A Elegance Costuras, eu vou ser bem sincero para vocês, ela não é um ateliê que vai competir por valor. Para os clientes que nos conhecem, muitas vezes os nossos valores, eles estão entre a média e o mais alto. Por quê? Porque o que a gente quer oferecer para o cliente é um trabalho de qualidade. E como qualquer coisa de qualidade tem um custo. Eu tenho uma equipe que só de costureiras, a gente tem 13 funcionárias aqui. Todas elas estão à disposição da empresa durante as suas cargas horárias de 8 horas. A gente tem um funcionamento da empresa das 7 às 19 horas da noite. Dentro desse horário, a gente tem a disponibilidade do cliente entrar em contato via e-mail, via WhatsApp, via Facebook, via Twitter, via Instagram. Então a gente tem uma gama de serviços, né, que atendem o cliente em todos os momentos que ele precisa e dentro desse horário. Quando não, até fora do horário. Meu esposo é um pouco trabalhador demais e até fora do horário ele costuma atender os clientes. E às vezes quando a gente passa o orçamento pro cliente, o cliente fala assim pra mim, uau, tá caro, mas às vezes ele tá me pedindo um orçamento 11 horas da noite. Então eu tenho essa disponibilidade de atendê-lo nesse horário. Então, se você tá procurando só preço, eu acho que a Elegance Costura não vai se encaixar no que você está procurando. Agora, se você está procurando um preço com uma prestação de serviço pontual e uma qualidade, eu acredito que a gente vai chegar no que você está buscando. A Elegance Costuras, como empresa, a gente tem algo como valor, né? A empresa, ela tem uma identidade, e a identidade da Elegance Costura não é trabalhar no montante. A gente não tem interesse de fazer um serviço
que seja barato para atender uma grande quantidade e assim não fornecer qualidade. Não. A nossa intenção é fornecer qualidade para o meu cliente. Quando você me traz sua roupa, seja ela uma barra de calça, um terno, um vestido de festa, um vestido de noiva, o processo ele funciona da seguinte forma. Ele passa pela recepção, onde é feito o seu pedido. Daí então ele vai para a linha de produção, onde é executado o serviço, e da execução ele passa por uma supervisão depois. Essa supervisão ele é revisado. Se na revisão a gente detectou que a costura tá torta, que a linha que foi usada não é a linha correta, que o acabamento tá mal feito, o seu produto ele é refeito, ele volta para a mão da costureira, ele é desmanchado no que a costureira fez e a gente pede para ela refazer novamente. E esse processo é feito em todos os serviços. Desde noiva, a terno, a couro. Então é um processo que a gente tem, o cuidado que a gente tem para que o cliente venha buscar a peça e a peça esteja boa. Tati, você tá me dizendo que eu vou pegar a peça aí de primeira, vai dar certo? Na maioria das vezes isso acontece. Eu tenho casos que não. Eu tenho casos que eu faço na medida o cliente vem provar e às vezes a peça ainda não ficou do agrado dele. Como que é feito? A gente refaz a peça até a peça chegar no nível de qualidade que o cliente deseja. Então se eu tiver que refazer, eu refaço, eu aperto mais um pouquinho, eu subo mais um pouquinho a barra, eu ajusto ali, eu alinho aqui. Esse vestido mesmo que veio da bordadeira, ele passou por uma revisão e a gente detectou que tinha algumas rendas faltando. Se vocês notarem aqui, gente, ó, vai estar junto com ele uma tesourinha e uns cristais com uma agulha que a costureira deixou aqui, porque ela estava fazendo bem na hora que a gente veio fazer o vídeo. Então a gente deixou aqui, ó. E aí ela vai voltar para fazer novamente. Então, todo esse processo que passa os vestidos é um cuidado que a gente tem para que as noivas também venham pegar os vestidos dentro do prazo. Esse prazo de final dessa minha noiva, a gente marcou com 15 dias de antecedência. Por quê? Se dentro desses 15 dias ela vir provar o vestido e ficar algo pendente, a gente tem 2 semanas antes do casamento dela para corrigir. Então é uma tranquilidade que a gente oferece. Eu tô falando no geral de serviço para vocês hoje, para vocês entenderem um pouquinho como funciona o nosso trabalho. Então orçamentos é algo muito específico. Eu vou te dar uma base por telefone, uma base por WhatsApp. Eu não tenho como te passar o orçamento completo. Tá bom? Então, para não me estender muito no vídeo, porque eu falo a beça, senão ele vai ficar 1 hora falando, é dessa forma que a gente trabalha. Isso aqui eu vou mostrar só pra gente finalizar. Essa aqui é a nossa tabela de preço. Eu não entendo muito dessa câmera que é nova, é chique, que o Vitinho tá usando. E olha as folhas que a gente tem, gente, de tabela de preço aqui, isso por causa do serviço que a gente oferece. É muita coisa. E cada item aqui é específico. Quando você traz a sua roupa aqui na Elegance, a gente tem o cuidado de abrir a sua peça, ver o acabamento original. E dentro do acabamento, o seu pedido vai ser baseado nessa tabela. Por isso, não é má vontade. Por isso que a gente só consegue dar o orçamento da sua peça com ela em mãos. Não é frescura, não é porque a gente quer ser melhor do que ninguém. É a forma que a Elegance Costuras trabalha, é a forma que a gente se sente feliz em oferecer um bom trabalho para vocês, tá bom? Então, caso você queira enviar a sua peça para fazer orçamento, a gente aconselha que você nos traga. É melhor. Você não pode, a gente vai te dar uma prévia. Pode ser que você chegue aqui e esse orçamento tenha sido alterado. Porque a gente quer? Não. Porque a gente está avaliando a sua peça pessoalmente, a gente está vendo detalhes que por foto a gente não conseguiria visualizar. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um recadinho pra gente. E a gente está à disposição de vocês pro que vocês precisarem. Tá bom? Tchau, tchau!